A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Sou especialista na evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. Atuo nessa área há mais de 20 anos e a aula de hoje nós vamos falar sobre a importância do aconselhamento pastoral no ministério infantil. Então nós vamos conversar um pouquinho com você sobre o que é o aconselhamento pastoral, o quanto ele é importante no ministério com crianças e quais são os fundamentos para o aconselhamento pastoral. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu comentário no final dessa aula, isso nos ajuda a nos tornarmos mais relevantes no nosso canal. Então faça isso, se inscreva, deixe o teu like nessa aula, faça o teu comentário e nos ajude a alcançar outras pessoas através do nosso trabalho. Nós vamos conversar um pouquinho acerca do aconselhamento pastoral no ministério infantil. Quando eu comecei no ministério infantil há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, o ministério infantil, na cabeça de muitos líderes dentro da visão da igreja, era apenas uma pessoa para contar histórias bíblicas para as crianças. Mas com o passar dos anos, nós começamos a perceber outras necessidades dentro do ministério infantil. E uma das necessidades muito importantes no ministério infantil é o acolhimento emocional das crianças. Muitas vezes nossas crianças no ministério infantil, elas estão sendo vítimas de abuso, elas estão passando por crises de ansiedade, não sabem lidar com traumas, e nós vemos todas essas coisas acontecendo e a falta de pessoas preparadas para ajudar as crianças a se desenvolver. Então, quando nós falamos de aconselhamento pastoral no ministério infantil, muitas pessoas dizem: mas eu não sou pastor. Mas quando eu falo de aconselhamento pastoral, eu não quero dizer do cargo pastor, mas da função pastor. E a função pastor cabe a cada um de nós, seja líder do ministério infantil, seja professores de crianças, seja auxiliares, exercemos no meio das nossas crianças. Pastor, o que é a função pastor? A função pastoral, ela oferece cuidado, ela oferece proteção às crianças. Então, nós que trabalhamos no ministério infantil, nós temos a função pastoral de cuidar e proteger das nossas crianças. E para isso vem o aconselhamento pastoral no ministério infantil. Pastor, então o que é aconselhamento pastoral no ministério infantil? Aconselhamento, orientação e amparo ou proteção. Então, o aconselhamento, ele vai oferecer orientação e proteção. Então, isso é o aconselhamento. Pastoral, porque ele cuida. Então, aconselhamento pastoral é cuidar do grupo a qual nós estamos envolvidos. E infantil, porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes na igreja. Então, o aconselhamento pastoral infantil, ele vai oferecer cuidado, proteção e orientação para as crianças e adolescentes em muitas igrejas dentro do ministério infantil. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, o aconselhamento pastoral, ele vai cuidar das crianças e adolescentes dentro do ministério infantil. O que nós vamos oferecer? Nós vamos oferecer para as crianças o acolhimento, o amparo e a proteção. Então nós vamos acolher. Então, quando a criança estiver num momento difícil, no momento de uma crise emocional, vivendo um trauma por causa de alguma coisa que acontecer, você vai oferecer para essas crianças o acolhimento e ao mesmo tempo o amparo e a proteção. Então nós vamos dizer para as nossas crianças que nesse momento tão difícil da sua vida, ela não está sozinha, ela pode contar comigo, como você, para a área do acolhimento emocional. Então, quando eu falo de aconselhamento pastoral, é oferecer esse acolhimento no momento difícil, é mostrar para as suas crianças: olha, você não está sozinha, você tem alguém para te ouvir, você tem alguém para te orientar, você tem alguém para te proteger. Então, essa é a função do conselheiro no ministério infantil. Então, é muito importante pessoas preparadas para isso, porque muitas vezes dentro do ministério infantil faltam pessoas que
que estão preparadas para isso, para oferecer esse acolhimento, para oferecer esse amparo e para oferecer essa proteção. Então é isso que nós queremos que você se prepare, queremos te dar ferramentas nesse curso para que você possa fazer isso. Pastor, o que o acolhimento, o que o pastoreio de crianças ou aconselhamento pastoral no Ministério Infantil faz? O que nós fazemos? Primeiro, nós ajudamos as crianças a lidar com os seus sentimentos. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está se preparando para ser um conselheiro no Ministério Infantil, para trabalhar nessa área do aconselhamento pastoral, primeira coisa, nós vamos ajudar as crianças a lidarem com os seus sentimentos. Nós sabemos que já para os adultos é muito difícil lidar com sentimentos. Imagine as crianças. Então nós vemos crianças muitas vezes no Ministério Infantil com crises de ansiedade, crianças inseguras, crianças com autoestima baixa. Então nós vemos que elas têm dificuldade para se lidar com esses sentimentos. Então nós queremos te dar ferramentas, te dar estratégia, te ajudar a ajudar as suas crianças a lidar com seus sentimentos. Então isso é muito importante. Então o aconselhamento pastoral no Ministério Infantil, ele vai ajudar as crianças a lidar com os seus sentimentos. Outra coisa, nós vamos trabalhar para mudanças de comportamentos indesejados. Eu trabalho com crianças em situação de risco, e essas crianças, quando se chegam na igreja, quando chegam no Ministério Infantil, elas chegam com comportamentos indesejados, são agressivas, têm um vocabulário muito terrível, têm um comportamento na área de respeitar regras muito difícil. Então nós, dentro do Ministério Infantil, preparado para o aconselhamento pastoral, nós vamos trabalhar esses comportamentos indesejados e trazer para essa criança os comportamentos que são corretos e ajudar essas crianças a mudar de comportamento. Então isso é muito importante, essa ajuda para as crianças mudarem de comportamento. Então nós vamos trabalhar com comportamentos indesejados e ajudar as crianças a corrigir esses comportamentos. Outra coisa, nós vamos trabalhar com traumas. Então muitas crianças sofreram agressões, sofreram abusos, muitas crianças sofrem bullying, elas trazem esses traumas. Então você, meu irmão, você, minha irmã, no aconselhamento pastoral no Ministério Infantil, vai trabalhar com esses traumas. Pastor, mas eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta. Nós vamos dar ferramentas que vão te ajudar muito a trabalhar essa área. E muitas vezes você vai precisar da ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, para ajudar a sua criança. Então pense nisso, nós vamos aprender também que existe um momento de pedirmos ajuda especializada, corrermos atrás de uma ajuda especializada, mas você vai ter o conhecimento para ajudar as suas crianças a trabalhar com seus traumas. E outra coisa, ajudar as crianças a trabalhar com as questões espirituais. Muitas crianças, quando entram na fase de junior e adolescente, que é a fase do questionamento, eles passam por crises espirituais. A dúvida daquilo que aprenderam, se realmente é verdade, se querem realmente ou não permanecer na igreja, qual é a razão da sua fé. Então as crianças vivem esses conflitos espirituais, e você, na área do aconselhamento pastoral no Ministério Infantil, você vai ajudar as crianças a trabalhar com esses conflitos. Então olha o quanto é importante pessoas capacitadas como você está fazendo na área do aconselhamento pastoral dentro do Ministério Infantil, para ajudar as suas crianças muitas vezes a trabalhar com seus sentimentos, para ajudar suas crianças a mudar comportamentos indesejados, para ajudar as suas crianças a vencer os seus traumas e para ajudar as suas crianças a vencer as suas crises espirituais. Então todo esse conhecimento da área do aconselhamento pastoral é muito essencial dentro do Ministério Infantil. O aconselhamento pastoral, ele é fundamentado em 3 ações principais. Então, pastor, o que é o aconselhamento pastoral? Não é só o conhecimento, não é só ter conhecimento, mas é ter ações, atitudes. E os 3 fundamentos do aconselhamento pastoral, o primeiro é o acolhimento. Então, acolher é confortar e amparar a criança no momento de crise
emocional. Então, quando eu falo de acolher, é a criança entender que alguém está ali no ministério infantil, pronto a ouvi-la, pronto a orientá-la e pronto a ajudá-la a vencer esse momento de crise emocional. Então, isso é muito importante. Nós vemos dentro da igreja as pessoas numa grande comunidade se sentindo sozinha, e dentro do ministério infantil, muitas crianças, os pais estão distantes, às vezes estão vivendo com avós, com tios, às vezes não tem um adulto que a ouça, não tem um adulto para ajudá-la, e isso, meu irmão, minha irmã, é muito preocupante, torna ela suscetível a abuso, alguém oportunista aproveitando esse momento de fragilidade emocional. Então é muito importante que nós no acolhimento, nós façamos esse acolhimento, mostrar para a criança, olha, existe alguém aqui que quer te ouvir, que quer te ajudar, está pronto a ouvir os teus traumas, a ouvir os teus medos, a te ajudar nas tuas inseguranças. Então, o aconselhamento pastoral no ministério infantil, o primeiro fundamento é o acolhimento. Segundo fundamento, a orientação. Então, nós vamos trabalhar com aconselhamento, dar orientação e direcionamento baseado nas escrituras sagradas. Isso é muito importante. Tudo aquilo que vamos falar, tudo aquilo que vamos orientar deve estar baseado nas escrituras sagradas. Então, diante de uma situação, você, meu irmão, você, minha irmã, como conselheiro no ministério infantil, deve parar e refletir o que a Bíblia fala sobre esse assunto, o que a Bíblia nos orienta nesse assunto, e aí você vai trazer esse direcionamento para as suas crianças baseado nas escrituras sagradas. Então, o primeiro pilar é o acolhimento, o segundo pilar é a orientação, o aconselhamento, e o terceiro pilar, a proteção. Então, muitas vezes você vai lidar com situações difíceis, talvez de abuso físico, de abuso sexual, de bullying, e você vai trabalhar para a proteção dessa criança. Nós vamos falar mais na frente como vamos fazer essa proteção das nossas crianças, mas você vai estar ali para proteger, dizer para ela, olha, você não está sozinho, existe alguém aqui no Ministério Infantil que vai te proteger, que vai te ajudar. Então isso é muito importante. Então nós vemos que é muito importante pessoas preparadas para o aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Se na tua igreja ainda está precisando dessa área ser desenvolvida, trabalhe para que isso se desenvolva, que não seja só você, mas se levante uma equipe de pessoas pronto a proteger, a acolher e a orientar as nossas crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso curso, nós vamos deixar o link aqui embaixo para que você também faça o curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Todas as dúvidas, WhatsApp 19 981 16 8012. Sou o tio Rogério e é um prazer ter você como aluno. Fique na paz do Senhor. Amém.